Organização do SUS cai bastante ainda. Eu acho que só mais para o finalzinho mesmo da lei é que tem um trecho que quase a gente pode chamar de dispensável, mas eu te sinalizo quando chegarmos lá, tá? Dentro da organização, a gente começa no artigo 8º. Vamos ver primeiro do que ele se trata, ó. As ações e serviços dentro do SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, então não importa se o serviço é público puro ou se é mediante a participação complementar da iniciativa privada, todos eles serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Agora, a gente já sabe do que isso se trata, porque a gente viu isso nos princípios. Então, os serviços, eles não estarão soltos, como eu disse, no território, eles fazem parte de uma rede, cujo planejamento de implementação segue a ordem de uma rede regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, ou seja, sistemas mais básicos de atenção em maior quantidade, depois eu tenho sistemas de diagnóstico, de assistência, de hospitais de diferentes portes e etc., onde alguns serviços eu tenho uma demanda menor e ele vai ser alocado estrategicamente no território para atender satisfatoriamente a população, sem duplicação de serviços, de investimentos, portanto, sem desperdício. A gente sabe que tudo isso é bastante teórico, porque na prática o SUS, apesar de ser uma evolução muito importante do sistema de saúde, de tudo que a gente já teve até hoje, ele ainda padece de muitos desafios. Muitos são muitos, né? E quando a gente está na prática, precisando do serviço de saúde, tendo toda essa dificuldade, a gente tende a criticar loucamente, né? Já que a gente percebe que isso não passa de assunto de papel, muitas vezes. É real ainda, mas 2 pontos para te chamar a atenção. Primeiro, que a evolução ela é real, sim, dos sistemas de saúde que nós temos. O SUS ele é único com muitos ganhos, apesar dos desafios. Segundo, que para fins de prova, tudo isso não é levado em consideração, exceto se na sua discursiva estiver ali tratando de desafios de SUS. Ponto. Aí você vai conseguir se expressar dessa forma. Agora, para fins de prova de alternativa, é trazer simplesmente o que está na legislação. Então, saiba que os níveis de complexidade da organização do SUS são crescentes. E como que é feita essa direção? Da forma que eu já comentei com você oralmente. Então, se eu estou falando do governo federal, é o Ministério da Saúde que está à frente. Se eu estou falando da esfera estadual, é a Secretaria Estadual que está à frente. E se eu estou falando da esfera municipal, é a Secretaria Municipal que está à frente. Detalhe, às vezes aparece na prova que é a respectiva Secretaria de Saúde que está à frente. Assim, então, na esfera estadual, a direção é feita pela respectiva Secretaria de Saúde. Quando fala respectiva, quer dizer a que citou antes, então quer dizer que é a estadual da mesma forma, tá bom? Então, essa é a correlação. E aí, existem algumas possibilidades aqui para o melhor planejamento da saúde. Então, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolverem conjuntos. Aqui cabe uma observação, porque depois dessa lei, a gente teve uma lei complementar 141 de 2012, se eu não me engano, que permite também que o Estado realize consórcios, mas na lei 80, 80, 90 só está expresso com relação aos municípios. Detalhe, no consórcio ali, na gestão desse consórcio, eu vou ter também gestor específico, deixa eu escrever certinho aqui, gestor específico, eu vou ter também fundo de saúde e etc, tá? Então, aqui diz que os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver juntos ações e serviços que lhes correspondem. Isso facilita a gestão dos serviços. Aplica-se aos consórcios o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância, exatamente por causa disso aqui. Apesar do consórcio ser um agrupamento, né, que faz parte dentro do contexto da regionalização para distribuir bens, equipamentos, etc., aqui eu tenho um gestor único. E abaixo diz que, no nível municipal, o SUS pode ainda se organizar em distritos,
de forma a integrar e articular recursos. Quando eu penso em distrito, eu estou pensando numa área e não na distribuição do recurso. Aqui é uma organização geográfica. O distrito, ele compreende uma área geográfica que vai comportar aqui uma população que tenham características semelhantes, características epidemiológicas, sociais e etc. E eu vou ter recursos através dos consórcios acima para atender adequadamente, tá? Então precisa ter esse acordo firmado entre os municípios na formação dos distritos, já que não é obrigatório, mas é uma possibilidade prevista, tá? Outro ponto são as comissões. As comissões vão cair bastante em prova, já tem caído. Olha o termo aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Comissão inter. Inter quer dizer diferente, setorial, de diferentes setores, ou seja, extrapola a saúde, tá? Essas comissões, elas também existem no âmbito estadual, municipal, mas aqui na Lei 80/80/90 só fala em âmbito do Ministério, ou seja, só fala em âmbito nacional, tá? Quem cria e quem coordena é o Conselho Nacional de Saúde, tudo bem? Bom, serão criadas as comissões intersetoriais de âmbito nacional, mas existem outras, subordinadas ao Conselho de Saúde. Conselho de Saúde é uma forma de expressão da população, dos profissionais e dos gestores que é estudada na Lei 8142 de 90, tá? Integradas pelos ministérios e órgãos competentes. E aí vem aqui abaixo. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas que são de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no SUS. E aqui acabamos de causar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Vai aparecer alguns exemplos que fazem parte das ações intersetoriais. Aí você olha aqui. Saúde do trabalhador. E aí você volta o slide e está escrito que não é da competência do SUS. E aí a tua cabeça dá um nó. Vamos esclarecer? Vamos ler de novo? Olha esse finalzinho aqui, ó. Cuja execução, o ato, envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Vou traduzir em outras palavras. Cuja execução envolva áreas além das do SUS. Não é que o SUS não está envolvido, mas não se restringe ao SUS. Envolva áreas que extrapolam o SUS. Esse é um entendimento. Traduzindo, o assunto, por exemplo, saúde do trabalhador é competência do SUS? Está até no campo de atuação do SUS, que nós vemos no artigo 6º. No entanto, a gente diz que a execução de tudo isso não pode ficar só nas costas do SUS. Por exemplo, nós não temos também um outro ministério que trata de trabalho? Temos o Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde. Opa, os dois aqui em âmbito nacional, por exemplo, tá? O Paulo está falando dessas comissões aqui que se trata de âmbito nacional, nesse exemplo aqui dessa lei. Então, tem mais de um ministério, tem mais órgãos que tratam do assunto, na qual está listado aqui na sequência, que vai ser assunto dessas comissões intersetoriais. Então, ó, a articulação dessas ações e programas das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Quais atividades são de interesse para a saúde, mas não estão só no âmbito do SUS, estão em outros âmbitos também. É isso que quer dizer aqui. Alimentação e nutrição é o primeiro exemplo, onde toda essa lista aqui é de interesse do Ministério da Saúde, mas também é interesse, por exemplo, do Ministério da Agricultura, tudo bem? O movimento sem terra, quando a gente pensa de agricultura familiar, também se mete aqui. O segundo item fala de vigilância epidemiológica, farmacoepidemiologia. Aqui a gente tem, por exemplo, o interesse do Ministério das Cidades, do Ministério do Meio Ambiente, que mais? Do IBAMA, tudo aqui misturado, também de interesse junto ao Ministério da Saúde, tá? Isso do saneamento. Opa, coloquei errado aqui a setinha. Isso do saneamento. Essa aqui da vigilância
sanitária, a gente tem os representantes, inclusive, da indústria farmacêutica junto aqui e outros setores industriais, ou seja, não é só o Ministério da Saúde que controla tudo no seu poder autoritário, não tem como, tá? E nos recursos humanos, que é o item logo na sequência, a gente tem o Ministério do Planejamento, o Ministério da Previdência Social, o Ministério que é junto, né, Planejamento e Previdência Social, o MEC, e deixa eu colocar aqui um exemplo aqui. MEC é o exemplo mais claro para a gente lembrar na prova. Ciência e tecnologia, a gente tem o próprio Ministério de Comunicação de Ciência e Tecnologia, vou colocar o da comunicação aqui como exemplo. E saúde do trabalhador, a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem também os sindicatos que versam sobre o tema. E atualmente a gente tem muito mais do que 6, porque aqui nós temos só 6 exemplos, mas essa lei nos traz expressamente esses 6, não diz que são só esses e também não diz que tem outros, mas temos outros atualmente em outras legislações. Então, não confunda mais. Eu recebo muitas dúvidas sobre a mesma coisa e essa é uma delas mesmo explicando em aula, então gravo. As comissões intersetoriais abrangem temas cuja execução elas não estão na competência só do SUS. Estão na competência do SUS, que está vinculado ao Ministério da Saúde, portanto, enquanto representatividade nacional, já que aqui o exemplo é nacional dessas comissões, mas também são de interesse desses outros órgãos e vários outros, que aqui foram só exemplos, e por isso precisam das comissões que misturam tais setores para a discussão do assunto. Agora ficou mais claro, né? Você não vai errar isso na prova, tá? Aí tem outro nome de comissão agora, então não confunda. Deverão ser criadas comissões permanentes. Outra coisa, detalhe, né? Aqui se estuda com mais carinho isso aqui na Política Nacional de Educação Permanente, somente quando é pertinente no edital, tá? Mas aqui está esse trecho citado pelo menos. Então, deverão ser criadas as comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino. Então, a integração ensino-aprendizagem, ensino-prática, tá? Detalhe, não é só de nível superior. Ensino profissional, ou seja, profissionalizante, entendemos como técnico, né? E superior. Aí vem a explicação abaixo. Cada uma dessas comissões tem por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para formação e educação continuada dos recursos humanos, treino mesmo, tá? É um curso de especialização daqui, é uma pós-graduação de lá, é um treinamento e não sei mais o que, tudo bem? Então, o foco disso é melhoria dos profissionais, é qualidade da ação dos profissionais, capacitação. Então, a comissão permanente quer juntar campo de serviço com ensino, não se limitando a ensino superior. É bem abrangente essa parceria. Agora é outra comissão, vai virando a página aí na tua cabeça, tá? As comissões, ó, intergestores, gestores diferentes, são bipartites no caso aqui e tripartite, são reconhecidos fóruns de negociação. Vamos destrinchar isso aqui. Fórum, espaço, então calma. As comissões que incluem gestores diferentes, gestores esses que são da categoria bipartite, bi, 2, então a gente pensa em 2 participantes, em município e estado, e tripartite, União, Estado e município. Então agora vai ficar mais fácil de ler. As comissões que englobam município e estado, e aí são chamadas de bipartite, e as comissões entre os gestores que englobam União, Estado e município, portanto são chamadas de tripartite, são espaços, são fóruns de negociação e pactuação entre os gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS. Então, aqui é um espaço de debate, é um espaço de diálogo entre os gestores, seja os gestores na composição bipartite, Estado e município, seja a composição de gestores tripartite, União, Estados e municípios, para discutir sobre o quê?
para discutir aspectos administrativos, financeiros, normas técnicas, portarias, programas. Detalhe, comissão intergestor não tem participação popular. Isso aqui caiu em prova 1 zilhão de vezes. Atenção, tudo se fala em participação popular. A população participa dos conselhos, das conferências, das consultas públicas. A participação popular é princípio, é diretriz, está tudo certo, mas existe uma comissão em que a participação popular não entra, que é a comissão intergestora, porque ela não tem a finalidade gestora. Ela não é da competência gestora. Então, aqui são só os gestores. Grava isso para não errar também. Tá? E aí vem mais detalhamento sobre ela. A atuação das comissões intergestoras terá por objetivo, então veja que aqui se trata da bipartite ou da tripartite, então 2 ou 3 esferas, tá? Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos na gestão compartilhada do SUS. Então, essas reuniões, esses espaços de debates visam tais discussões. Detalhe, essa decisão, ela acontece por consenso. Ela não acontece por votação, tá? Então, não tem votação. Vou colocar assim, ó. Que é a palavra votação que mais aparece em prova. Não tem votação. O que mais? Ela também visa, além da discussão dos aspectos operais, financeiros e administrativos, definir diretrizes a respeito da organização da rede dos serviços. Então, aqui eu tenho o serviço da atenção primária em saúde e eu tenho vários outros serviços na qual a atenção primária é sempre o elo central, sempre, tá? Então, eu tenho aqui um serviço, outro serviço, que se liga a esse, e por aí vai. E vai acontecendo uma verdadeira rede de atenção à saúde. Nessas comissões intergestoras também é um espaço onde se definem as diretrizes para o acometimento dessas redes, para acontecimento funcional e estratégico dessas redes, tá? Então, primeiro, discute sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Segundo, define diretrizes sobre a rede de atenção à saúde. Terceiro, fixa diretrizes sobre as regiões de saúde, sobre os distritos sanitários, sobre as referências, contrarreferências. Na minha opinião, tudo isso está resumido aqui. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Tudo isso se encaixa facilmente aqui, tá? Detalhe, vamos dar uma olhada nessa organização, só para a gente ter uma ideia, não precisa se fixar a quantidade, mas só para você ver a participação. Então, veja que a comissão intergestora, que é tripartite, só para te trazer mais aprofundamento, a gente tem a participação dos 3 entes, certo? Então, a gente tem a participação do Ministério da Saúde, dos secretários estaduais da saúde e dos secretários municipais da saúde, tá? E aqui eu tenho a participação do Conselho Nacional de Secretários, do Conselho Nacional, aqui são os estaduais, e aqui de forma equivalente dos municipais, só para você perceber o quanto é amplo, tá? Aqui eu tenho a gestão, por exemplo, do que é tripartite, eu vou te mostrar na sequência do que é bipartite, e a gente também tem a regional, essa comissão intergestora regional, ela está regulamentada em outro local, ela está regulamentada no decreto 7508 de 2011. E aqui só para te mostrar a bipartite. Bipartite, 2 secretários estaduais e municipais da saúde, tá? Nunca vi cair com essa especificidade, então você pode relaxar quanto a isso. Aqui começa o balaio de gato, que você está proibido de errar, então eu vou te esquematizar aqui alguns pontos, presta atenção comigo, tá? O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde são reconhecidos como entidades representativas dos entes respectivos, estaduais e municipais para tratar de matéria de educação, referente à saúde. Tá, volta. Seguinte, eu tenho vários conselhos.
Pensando no âmbito nacional, que é o que está descrito aqui nessa lei, eu tenho o Conselho Nacional de Saúde. Dentro do Conselho Nacional de Saúde, eu preciso da representação do Estado e da representação do município. Eu preciso, tá? Bom, a representação do Estado é o CONAS, não confunda. E a representação do município é o CONASEMS, tá? Como eu sei disso? Você vai decorar o do município, que é o mais fácil. Ó, CONASEMS quer dizer Conselho Nacional. Esse na de nacional quer dizer que tem participação no nacional, no Conselho Nacional de Saúde. Mas o do município, ele já te ajuda, porque ele diz que Conselho Nacional das Secretarias Municipais da Saúde, municipais. Então, ele já te dá a dica que é a representação municipal. Então, você tem duas coisas para decorar aqui. CONAS e CONASEMS. CONAS e CONASEMS. O CONASEMS já fala que é municipal. Então, o outro só pode ser o Estado. Grava isso, tá? Eles são representações nesse Conselho Nacional que tratam de matérias relacionadas à saúde. Vai decorar? Vai, né? Vamos ler de novo do jeito que vai cair na tua prova. O Conselho Nacional, nesse exemplo é o nacional, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais da Saúde discutem assuntos sobre a saúde aonde? No Conselho Nacional de Saúde. Lígia, é confuso demais. Calma. Deixa eu pensar um outro jeito de explicar. Qual que é a organização do SUS? Então, gestor federal é Ministério da Saúde e gestor estadual, Secretaria Estadual da Saúde, não é isso? E gestor municipal, Secretaria Municipal da Saúde, tá? Então você percebe que a palavra secretaria estadual ou municipal só aparece nesses dois entes. Então veja que quando eu falo Conselho Nacional de Secretários, ou eu estou falando de estado ou de município, porque é o representante do ente. Só que o do município aparece expresso, municipal. O do estado não aparece, tu vai ter que saber. Então grava na tua cabeça que CONAS é a representação do estado no âmbito nacional do conselho. E CONASEMS é a representação do município no âmbito nacional. Os dois são representações, um do estado, outro do município, mas eles são representações lá no âmbito acima, para discutir aspectos da saúde. Esse esquema te ajuda a memorizar, tá? O CONAS e o CONASEMS, ambos, esse aqui qual que é mesmo? Representante do estado. E esse do município, eles estão representando aonde? Eles são representantes do estado e do município lá no Conselho Nacional de Saúde. Então, ambos receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde. Todas as transferências são por meio de fundo, tá? Para auxiliar no custeio. Até aqui tem uma informação demais. Agora, vou te confundir só um pouquinho mais, quase nada. Os conselhos de secretarias municipais da saúde são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual. Calma mesmo. Olha só. Conselho Nacional de Saúde, âmbito nacional. O que eu tenho dentro dele? O CONAS, representação estadual. E agora o CONASEMS, sei lá como fala, tá? Tá, isso aqui é no âmbito nacional. Tem o NA aqui, tem o N aqui. Tá, legal. E se eu estiver falando no âmbito bipartite e aqui em cima não for mais o âmbito nacional, portanto, for o âmbito estadual. Se o âmbito estadual é a entidade máxima, a representação do município, ela vai ser o COSEMS. E por que COSEMS? Veja que eu não tenho nacional mais, tá? Eu não tenho, aqui é do município no âmbito nacional e aqui é do município do âmbito estadual. Eu não tenho NA. O que é COSEMS? Conselho de Secretarias Municipais. Compara com o outro. Volta para cá. Conselho Nacional de Secretários Municipais. Conselhos municipais tem dois. Um que eu represento lá em âmbito nacional. Outro que eu represento no âmbito acima, que é o estadual. O que eu represento no âmbito nacional tem o NA.
tá? CONASEMS, tem um NA, âmbito nacional. O que eu represento no âmbito acima, que é o estadual, não tem o NA, é só COSEMS. Ou seja, os conselhos, quando eles são tripartite, eles têm a união aqui em cima, onde eu tenho a representação estadual e municipal, tudo com o NA. Tá? E quando eu tenho bipartite, no topo é o estado, onde a representação do município nesse estado, ele não tem o NA, é só COSEMS. Eu sei que é difícil, vou até fazer post sobre isso depois, mas é assim que você tem que memorizar, porque cai na tua prova. Fechado? Acabou esse bloco? Acabou. Ambos vão discutir saúde, tá? De uma forma geral. Mas o que confunde é essa representação e essas siglas. Faça o seu esquema. Coloca assim, tripartite, união aqui em cima. Quem são os representantes estaduais e municipais? Agora, bipartite, coloca o estado aqui em cima. Como que chama a representação do município nesse estado? Não tem o NA. Fechado o bloco também. A gente vai para o próximo já, onde a gente vai tratar das atribuições. Vem comigo.